Só para apanharmos o fio da meada, eu gostaria que pudéssemos começar a ler a partir do 24. Ok? Então, Romanos 1, 24. E vamos ler até ao 32. Não é? Eu vou fazer só um breve resumo, um breve apanhado e depois então continuamos. Ok? Então, Romanos 1, 24 até ao 32. Diz assim: Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar ao Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém? Vamos orar? Paizinho, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, por podermos estar aqui na tua casa, pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra, de podermos estudá-la mais uma vez. E nesta hora pedimos a tua graça, a tua bênção para podermos, ó Deus, compreender e meditar sobre esta passagem, que ela possa tocar nos nossos corações, nas nossas vidas, que ela possa, ó Deus, fazer como te aprouver em cada um de nós, que ela possa ser um agente de transformação naquilo em nós que ainda precisa de ser mudado, ó Pai. Assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, dentro daquilo que nós temos visto nas outras semanas, não é? Não sei, não tenho acompanhado aqui a vossa classe, não é? Porque temos estado lá em cima, mas temos visto o mesmo texto. E, portanto, basicamente, aqui a partir do verso 18, Paulo começa a abordar o modo como a humanidade rejeitou Deus, não é? Rebelou-se contra Deus, ou não tendo justificativa para não crer em Deus, não é? Por causa das coisas que são criadas, não é? Por causa de tudo aquilo que existe, não é? De todas as formas como Deus se revela e se tem revelado, ainda assim a humanidade rejeitou Deus. E então, por causa disso, verso 24, diz: Deus entregou tais homens à imundícia. Essa expressão, né, Deus os entregou, é uma expressão que se repete aqui em 3 versos. Né? Verso 24, depois diz, verso 26, por causa disso os entregou a Deus, a paixões infames, e depois verso 28, diz, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O que é que isto quer dizer? O que isto quer dizer, basicamente, é o modo como Deus responsabiliza cada um pelas suas ações. Não é? Até um certo ponto parece aqui que, não é, que Deus assim deixou cada um à sua sorte, não é? E, na verdade, é mais ou menos isso que acontece, não é? Porque a partir do momento em que as pessoas abandonam Deus, não é? Rejeitam Deus, então Deus, porque não é? Deus não força nada, Deus deu o livre-arbítrio ao homem e, portanto, Ele diz, não é? Faz o que queres, não é? E faz o que queres e depois vai escolher as consequências, não é? Portanto, das escolhas, é isso? Exatamente. Exatamente, não é? Deus deu uma escolha ao homem, não é? De servir ou não a Deus, não é? De seguir e de escolher então
honrar a Deus ou não, né? De um modo geral, aquilo que vemos é que a humanidade escolheu essa via, né, de rejeitar Deus, né? E então, por causa disso, Deus permite que cada um colha as consequências dos caminhos que decide a explorar, né? E o resultado prático disso é aquilo que nós vemos nestes versos, né? Com todas estas situações, e há uma lista grande aí a partir do verso 29, né? de males e de pecados e de coisas que afligem a humanidade. Mas antes disso, há aqui um aspecto curioso, há alguma coisa que é destacado a partir no verso 26 e 27, que é a questão do homossexualismo. A questão do homossexualismo é alguma coisa que é destacado aqui, não propriamente porque seja um pecado maior do que os outros, né? E nem porque às vezes pode dar aqui a ideia, não é? Porque aí diz no verso 26, por causa disso Deus entregou os homens a paixões infames, então não é que o homossexualismo é um resultado natural do homem rejeitar a Deus, não é? E não é bem isso que ele está a dizer. Ele está a dar um exemplo, e é um exemplo que é marcante por causa de alguma coisa muito em concreto, não é? Se notarem no contexto, aquilo que Paulo está a dizer aí a partir do verso 18, tem a ver com o modo como Deus se manifestou ao homem, principalmente através de quê? No fim do verso 20 diz, por meio das coisas que foram criadas. Portanto, a criação, sim, já vou. A criação é uma, ou melhor, na criação foram imbuídas características, não é? Que não podem ser alteradas. E o homossexualismo é um exemplo de como essas características foram alteradas. Por exemplo, ou neste caso, em Gênesis 1:26, não é preciso abrir, mas é uma passagem conhecida, não é? Quando diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e depois diz que os criou macho e fêmea. Não é? E, portanto, dentro da própria criação, Deus colocou estas regras, que fazem parte da criação, entre as quais esta complementariedade entre macho e fêmea é alguma coisa que não pode ser alterado. Não é? E o homossexualismo é uma demonstração da corrupção, inclusive da própria criação, do modo como Deus criou, e Ele criou o ser humano como macho e fêmea, com essa complementariedade. E o homossexualismo, então, é um exemplo de como, porque o homem rejeitou Deus, ele rejeitou os princípios que Deus estabeleceu para a criação, e então este é um exemplo muito claro e muito marcante de como a rejeição de Deus corrompe a criação, e corrompe os propósitos que Deus tem para a criação. O Sr. irmão Júlio está ali com o braço levantado há um monte de tempo. Pode dizer, por favor. Em qual verso? Em qual verso é que tem abandonar? Sim. Como é que vê o termo? É igual, vale o mesmo, abandonar as coisas de Deus, é abandonar a igreja e não rejeitar a Deus como todo um ser. Já há pessoas que nunca mais, muitas vezes, já deixam à igreja, mas mantêm o nome de Deus em si. Sim. É uma questão... É uma questão, acho que não podemos generalizar, porque, no fim de contas, Deus é quem conhece o coração de cada um e sabe aquilo que cada um decide e o porquê. Eu penso que quando rejeita Deus, ou quando abandona as coisas de Deus, isso aí podemos colocar a questão se alguma vez, na verdade, a sua conversão foi genuína, porque há essa posição.
com a qual eu concordo, de que quando alguém, de algum modo, abandona Deus, é porque, na verdade, nunca chegou ao pleno conhecimento de Deus, ou nunca se tinha entregue verdadeiramente a Deus. Não é? Foi uma questão, não é, talvez, da emoção, alguma coisa do momento, ou não é, de uma circunstância de vida que aconteceu, e que depois, quando as coisas mudaram outra vez, a pessoa, não é, deixou aquela escolha, aquela atitude que tinha tomado. A questão, que não sei se é bem por aí, a questão de abandonar a igreja, mas continuar com Deus, isso para mim é um pouco um paradoxo, não é? Pelo menos é a forma como eu vejo, porque é a mesma coisa que, se a igreja é noiva de Cristo, é a mesma coisa que alguém chegasse para mim e dizer assim: eu gosto muito de ti, mas eu odeio a tua esposa. Eu não quero nada com ela. Isso para mim iria ofender-me, não é? Até porque eu e a minha esposa somos um, não é? Portanto, o que ofende a minha esposa ofende-me a mim. E eu acho que no caso da relação de Deus e a igreja é exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, é lógico que podemos dizer, não é? Talvez podemos abandonar uma certa igreja por causa de uma situação, ou seja lá do que for, não é? E aí é que eu digo, cada um não é, sabe, não é, de si mesmo e dos motivos pelos quais pode fazer isso. Mas sempre há de ser com o objetivo de continuar a buscar a Deus e de servir a Deus nesse sentido. Está bem? Sim, o irmão, eu vi mais um braço ali. Era o irmão Gomes, acho que levantou o braço. Aquilo que eu ia dizer, disseste. Já disse, pronto. Então, muito bem. Então, continuando, verso 28. Né? Notem, diz aí outra vez: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Já antes, no verso de 21, é mencionado mais ou menos a mesma coisa, né? Diz: porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Né? Portanto, aquilo que Paulo está a descrever aqui é este processo, que é um processo que tem 3 fases. Não é? A primeira fase é a rejeição de Deus, a segunda fase é este corrompimento da mente, não é? Portanto, que resulta, não é? Se eu rejeito os princípios de Deus, logicamente a minha mente vai exercer a sua lógica, os seus raciocínios em pressupostos que são falsos, não é? Porque rejeita as verdades que vêm de Deus. E, portanto, a minha mente vai pensar de um modo errado, não é? Vai ser, o que vai sair são pensamentos que são, não é, reprováveis, como diz aí. Não é? Eu acho interessante aí no verso 28 até esta expressão, diz uma disposição mental reprovável. Não é? Portanto, não é apenas uma mente que vai pensar erradamente, é uma disposição para pensar erradamente. Não é? É quase assim uma vontade, é uma coisa que é de livre escolha. Não é? E, portanto, esse é o segundo passo, não é? O corrompimento da mente. E se quisermos colocar aqui, voltando ao verso 21, também o obscurecimento do coração. Não é? Portanto, o coração na Bíblia está sempre relacionado com as escolhas, os meus desejos, as minhas vontades, aquilo que eu quero ou não fazer. Não é? Portanto, isso é alguma coisa que é obscurecido, não é? Portanto, que está longe da vontade de Deus. E, portanto, esse é o segundo passo. E o terceiro é aquilo que eu vou fazer. Não é? Portanto, as minhas ações. Então, o que dizem no fim do verso 28, para praticarem coisas inconvenientes. E depois vem a lista. Não é? Aí, a partir do verso 29, uma grande lista de coisas, então, que poderemos colocar aqui como inconvenientes. Quando nós lemos esta lista, é muito provável que nós nos lembremos de alguém. É muito provável que aqui, talvez num aspecto ou no outro, que nós nos lembremos: tal pessoa é assim, não é? Tal pessoa fez isto, tal pessoa fez aquilo. Embora, penso eu que mais importante do que isso é nós lermos esta lista e ver se, por acaso, aquilo que aparece aqui se nos faz lembrar alguém que nós vemos de manhã quando acordamos e olhamos ao espelho. Porque, no fundo, aquilo que está a ser dito aqui é que há uma linha que separa o bem do mal. Não é? Essa linha é muito clara. Há coisas que são boas, coisas que não são boas, há coisas que agradam a Deus, coisas que desagradam a Deus.
Há coisas que trazem o bem e coisas que trazem o mal. Não é? E, portanto, há uma linha que divide umas coisas das outras. E muitas vezes nós temos esta tendência para colocar esta linha entre nós e os outros. Não é? E colocamos nós preferencialmente do lado dos bons e muitos dos outros do lado dos maus. Não é? Mas esta é uma linha que, se quisermos, atravessa cada um de nós, não é? Pelo meio. E há aspectos aqui entre os quais, se nós não nos identificamos, provavelmente precisamos de pedir a Deus por alguma iluminação e para Deus realmente sondar o nosso coração, não é? Porque todos nós temos aspectos que precisamos de corrigir. Não é? E se há alguma dúvida há sobre isso, não vai ficar para hoje, mas os próximos capítulos vão deixar, não é? Vão deixar de as dissipar. Não é? Quando Paulo diz, não é? Por exemplo, no capítulo 3, não é? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 2 ele vai dizer, vai acusar, não é? Aqueles que acusam os outros e não veem não é? Os seus próprios erros. Não é? Portanto, não é? Quando nós começamos a ler esta lista, o nosso primeiro objetivo deve ser, não é? Este aqui, de procurar entender se alguma destas coisas se enquadra na minha própria vida. Ok? Os irmãos chegaram a ver alguma destas coisas nas semanas anteriores? Viram? Viram até quais? Ou até qual das palavras? Ou qual destas maldades? Lembram-se? Ou querem que eu faça um resumo assim, um apanhado e depois vamos seguindo? É melhor? Então também viram poucos. Muito bem, então vamos ver assim brevemente o que é que cada um destes indica. E vai ser assim muito por alto mesmo. Mas começa primeiro, cheios de toda a injustiça. Injustiça é uma palavra que deve ser entendida diretamente em oposição à justiça de Deus. Não é? Porque Deus é justo e, portanto, tudo aquilo que é injustiça é tudo aquilo que se opõe a essa justiça não é? Que vem do próprio Deus. No fundo, eu creio que esta palavra resume uma disposição mental e se quisermos, uma disposição, alguém que está voluntariamente pronto para maquinar maldades contra outra pessoa. Não é? Portanto, para trazer o mal e deliberadamente prejudicar os outros. Não é? Eu penso que é aquilo que esta palavra indica. Não é? Depois, malícia. A palavra malícia, que até um certo ponto, aí mais à frente, quase logo a seguir, tem a palavra maldade, e podemos achar que são duas coisas próximas, e na verdade são duas coisas próximas, têm mais ou menos, ou têm a mesma raiz não é, de palavra, mas distinguem-se de dois aspectos. Em primeiro lugar, a malícia é uma atitude de quem tem o prazer com a desgraça dos outros. Não é? Portanto, não é propriamente uma atitude de quem faz o mal aos outros, mas é quando alguma coisa de mal acontece aos outros, é aquele que diz, bem feito. Não é? Ou até devia ter sido pior, ou alguma coisa do género. Portanto, é, no fundo, alegrar-se com a desgraça alheia. Será isso, não é? Maldade já é aquele que deliberadamente faz o mal ao outro. Não é? Portanto, que, de algum modo, age para trazer mal a essa, portanto, a alguma outra pessoa. A questão da avareza, que está aí no meio. A avareza, normalmente, associamos aqui a aspectos financeiros, não é? A questão do dinheiro. Uma pessoa que é, talvez, demasiado apegada ao dinheiro. Mas há algumas outras questões que estão aqui associadas e que podemos expandir este fator aqui. Eu procurei no dicionário e há aqui alguns aspectos. Diz assim, desconsideração pelo que é dos outros, desejo de ter todos os benefícios só para si, insatisfação constante com o que se tem. Não é? Portanto, até um certo ponto é uma pessoa que desconsidera aquilo que não é? Aquilo que as outras pessoas têm ou que quer ter tudo para si mesma. Talvez esteja aqui, neste sentido, associado um pouquinho também à ganância, mas neste outro aspecto que diz aqui, que para mim é uma coisa assim muito forte, insatisfação constante com aquilo que se tem. Não é uma pessoa que nunca está satisfeita com a quantidade de coisas que tem, não é? Que sempre procura mais.
Exatamente. Não estava satisfeito. Exatamente. Eu costumo lembrar-me de uma coisa que eu ouvi, que foi uma entrevista que colocaram a um dos homens mais ricos do Brasil. Não me lembro do nome. Mas no meio dessa entrevista colocaram-lhe uma pergunta, não é? Que é uma pergunta talvez que pode ser feita a qualquer rico assim. Que lhe perguntaram quanto é que é necessário para uma pessoa ficar satisfeita com aquilo que tem. Não é? E esse homem rico que já tinha milhões e milhões e milhões, sabem qual foi a resposta a resposta que ele deu? Apenas um pouquinho mais. Apenas um pouquinho mais. Porque eles nunca estão satisfeitos. Não é? Têm um pouquinho mais e depois sempre precisa de mais um pouco. Então é este amor excessivo ao dinheiro que acaba por tornar o dinheiro num Deus. Não é? Aliás, há uma passagem, inclusivamente, não é, que diz que a avareza é como idolatria. Não me recordo agora da referência. Não é? E é precisamente por causa disso. Não é? Jesus associou não é, as riquezas, ele diz no Sermão do Monte, Mateus 6, não podeis servir a Deus e às riquezas. Não é? E, portanto, é este amor tão grande pelo dinheiro que acaba por tornar o dinheiro uma idolatria. Não é? Sim. Eu lido com pessoas todos os dias e eles chegam com a carteira no chão, lá na escola. Então vem sempre alguém que diz, olha que o dinheiro não cresce. E são pessoas que vão à igreja católica, pessoas que vão a outras igrejas, pessoas que acreditam em Deus e que acreditam nessas pequenas coisas. E o facto de pequenas vezes pôr a carteira no chão, porque o dinheiro não cresce, não é? Contradiz a sua fé. Não é assim como há pessoas que chegam ao fim do ano e põem peças todas debaixo de uma romã para o dinheiro crescer, não é? Pois. São pequenas coisas que, efetivamente, vão contra a nossa fé. É verdade. Não é? E são É verdade. pequenas coisinhas assim, Sim. que às vezes não temos grande importância, mas que são aos outros exemplos também, não é? Mas nós É. deixa a carteira que não é por isso, não é por aí, porque o dinheiro não vai crescer, não é? É verdade. E o amor ao dinheiro das pessoas, em pequenos gestos, reflete nisso. É verdade. E um pouco associado com isso, eu penso que que talvez, do ponto de vista de nós cristãos, é que podemos cair neste erro, é com a incapacidade de confiarmos que Deus é capaz de suprir as nossas necessidades. E como às vezes nós temos essa dificuldade, penso que também se pode manifestar aqui desta forma. Não é? Obrigado por isso. Continuando, ainda no verso 29, possuídos de inveja. Inveja, mais ou menos, não é? Toda a gente sabe o que quer dizer a palavra, não é? No fundo, querer aquilo que o outro tem, ou então não é? Aquela pessoa que não pode ver os outros felizes, ou que tem sempre que ter mais do que os outros têm, não é? É aquilo que está associado aqui, não é? Homicídio. Homicídio, não é? Portanto, uma outra palavra é um assassinato, não é? Portanto, tem a ver com violência física sobre outra pessoa que pode até eventualmente levar ou causar a sua morte, não é? E isto é uma coisa que, no fundo, isto não acontece isoladamente. Isto acontece principalmente por causa de algum dos outros vícios ou dos outros aspectos que são mencionados aqui, não é? Uma pessoa assassina outra, ou por ciúmes, ou por maldade, ou por ganância, ou por qualquer outra coisa. Não é? Portanto, há coisas que acabam por puxar as outras, não é? E que acabam por criar uma espiral não é? Que pode inclusivamente então gerar a morte de alguém. Não é? Depois, contenda. Contenda tem a ver com não apenas uma confrontação, não é? Porque se quisermos até há confrontações que são até um certo ponto saudáveis, não é? Quando é preciso fazer alguma crítica construtiva a alguém, ou quando é preciso confrontar até um irmão com um erro ou com alguma situação. Mas o que está aqui a falar é mais naquele sentido, em termos de confrontação que pode inclusivamente levar a, não é, como se costuma dizer, a vias de facto. Não é? Portanto, a confrontação física, uma briga, uma luta. Não é? Depois tem dolo.
Né? E a palavra dolo, no fundo, é uma outra palavra para mentira ou para falsidade, embora aqui com um aspecto particular, não é? Que é uma mentira que tem um propósito específico de enganar alguém. Não é? Engano, exatamente. Não é? Portanto, é uma mentira com o objetivo de trazer dano a alguém, não é? Para seu próprio benefício. Não é isso que está a ser apresentado aqui. A palavra no grego literalmente significa apanhar com isca, não é? Portanto, é um termo de pesca, não é? Alguém que pesca ou engode, exatamente, não é? Não é? Portanto, lança a sua cana e tem o anzol, não é? Com alguma coisa lá para enganar o peixe, não é? E o peixe vai e abocanha e fica preso, não é? Fica preso naquilo. Então é nesse sentido não é? que é apresentado aqui. Tem a ver um pouco com, não é? Falsificação de alguma coisa, não é? Depois, malignidade. Não é? Falamos em malícia, maldade, e agora ainda tem malignidade. Malignidade é característica daquela pessoa que vê mal em todas as coisas. Não é? Olha uma situação e já analisa aquela situação de um modo malicioso. Não é? Ou talvez até uma situação que não tem em si malícia nenhuma, mas ela já na sua mente imagina que aquilo é por causa disto ou por causa daquilo. Não é? Portanto, no fundo, aquele tipo de pessoa que vê nas outras pessoas sempre uma intenção maldosa, vê nas outras pessoas sempre esse objetivo de fazer o mal, e depois, a partir daí, também isso origina não é? Uma série de conflitos e de outras situações. Não é? Depois, ainda, para terminar, o verso 29, a difamação. Difamação, isto aqui, a palavra no grego, é uma palavra que se refere, é um termo da biologia, é a palavra que se refere àquele som, que eu não sei se há uma palavra no português para isso, aquele som que fazem as cobras, assim, quando estão prontas a atacar, aquele... Não é? É o como? Sibilar, pronto, talvez seria isso, não é? Mas a palavra no grego, literalmente, é isso que quer dizer, não é? Portanto, é aquela pessoa assim que, não é? Como está sempre pronta a atacar como uma cobra, sempre pronta a lançar o seu veneno, não é? Portanto, é esse aspecto que é apresentado aqui. Portanto, alguém que vai procurar dizer mal dos outros, não é? Seja de um modo, não é? ou frontal, ou até seja pelas costas, não é? Ou seja de que modo for, mas de algum modo vai tentar lançar dúvida sobre o caráter daquela pessoa, não é? Sobre a integridade, sobre a honestidade e a reputação daquela pessoa. Não é? Isso está associado também com o primeiro que está no verso 30, que é caluniadores. Com uma diferença, é que a calúnia já é alguma coisa que é dita assim muito em público, muito assim ao aberto, é para toda a gente poder ouvir. Então, enquanto que a difamação é alguma coisa que até um certo ponto há aqui uma certa noção de uma coisa que é dita pelas costas, não é? Uma coisa que não é dita assim de um modo talvez tão frontal. A calúnia, por outro lado, é dito assim, não é? Em voz alta para todos poderem ouvir, portanto, mesmo com a intenção de que aquela pessoa seja, não é? Que o caráter daquela pessoa seja questionado pelo maior grupo de pessoas possível. Não é? Continuando, aborrecidos de Deus. Alguém tem uma outra palavra para aborrecidos? Aborrecedores? Detratores? Ódios? Ódio de Deus, não é? Este aqui é um termo que pode querer dizer muita coisa. Para mim, penso eu, que no essencial ele está muito associado àquilo que nós vimos, não é? Nos versos anteriores, principalmente a partir do verso 18. Não é? Portanto, aquele tipo de pessoa que rejeita Deus. E aqui eu colocaria, até um certo ponto, talvez naquilo que poderíamos enquadrar hoje, aquele tipo de pessoa que é um ateu e que de algum modo procura, não é? Deliberadamente e ativamente, demonstrar que Deus não existe. Não é? Portanto,
luta, né, pela rejeição de Deus. Eu acho que isso é principalmente aquilo né, que é expresso aqui nesta expressão. São pessoas que desafiam a autoridade de Deus, né, desafiam e questionam os valores morais que Deus coloca e que Deus estabeleceu. São pessoas que não temem a Deus de nenhuma maneira e, no fundo, que ridicularizam e desprezam aqueles que fazem isso, não é? Aqueles que seguem a Deus. Portanto, eu penso que tudo isso se encaixa dentro dessa expressão, né? Aborrecidos ou detratores ou aqueles que têm ódio de Deus. Né? Sim. Uhum. Uhum. Exatamente. Sim. Uhum. Exatamente. Pode, sim, creio que sim. Uhum. Penso que sim também. A mim. Continuando. Os insolentes. O insolente é uma pessoa, no fundo, que tem uma dificuldade com a disciplina, né? E com a correção do seu erro. Então, muitas vezes é até uma expressão que se costuma usar para algumas crianças, não é? Aquelas crianças que são assim um pouquinho mais desafiadoras da autoridade, costuma-se dizer que são insolentes, não é? E, portanto, é essa atitude, não é? Uma pessoa que não se deixa vergar, uma pessoa que não se humilha quando é confrontada com os seus próprios erros, não é? Mesmo que eles sejam evidentes, não é? Mesmo que tenham sido provados, uma pessoa que continua e insiste na sua própria conduta, não é? Mesmo sabendo que ela está errada, não é? Portanto, tem a ver com esta rejeição da correção, da disciplina, uma pessoa que sempre acha que está certa, não é? Tudo isso se inclui aqui neste aspecto. Depois, os soberbos. A soberba, basicamente, é um sentimento de superioridade em relação aos outros. Não é? São aquelas pessoas que sempre se acham acima não é, das outras pessoas. A palavra no grego é a palavra ufanada, uma coisa assim. Seria um pouco nesse sentido. Literalmente, é uma pessoa que está cheia de ar. Não é? Uma pessoa assim, aquilo é como um balão. Ou seja, a pessoa acha-se assim muito grande, muito alta, não é? Mas aquilo põe-se um alfinete e vem tudo por aí abaixo, não é? Não tem nada lá dentro que se aproveite. Não é? E então é esse o sentimento, não é, que é expresso aqui. Não é? Depois, os presunçosos. Presunção, até um certo ponto, está relacionado com a soberba, também no sentido que é uma pessoa que acha demasiado de si mesmo. Mas aqui, principalmente, é no sentido de alguém que acha alguma coisa sobre si que não é verdadeira. Não é? É mais nesse sentido. Não é? Portanto, que presume sobre si alguma coisa que não é a realidade, não é? Que não reflete a realidade. Não é? Então, esses são os presunçosos. Depois há um aí que eu acho muito interessante, que é os inventores de males. Inventores de males. Estes aqui eu penso que são aquelas pessoas que, no fundo, inventam novas formas de trazer mal aos outros. Né? E, pelo menos na nossa sociedade, no nosso contexto, penso que é muito fácil nós podermos identificar ou pelo menos exemplificar algumas das coisas. Não é? Por exemplo, as pessoas que... Não sei, quem é que se lembrou que um dia se pegasse numa folha, não é, numa simples planta, que se chama cocaína, e dissesse, se eu queimar isto e converter em pó, talvez eu consigo fazer dinheiro com isto. Não é? Mesmo que isto faça mal às pessoas, mas eu consigo fazer dinheiro com isto. Não é? É um inventor de mal. Inventou uma coisa, não é? Ou seja, corrompeu alguma coisa que não servia para o mal, e inventou ali alguma coisa para trazer o mal. Não é?
E aí nós podemos incluir, né? Podemos abrir o nosso espectro e incluir várias coisas que trazem mal à humanidade, né? Tabaco, álcool, né? Pornografia, né? Uma série de coisas em que um dia alguém se lembrou e olha, eu vou fazer isto. Né? E sei que isto vai trazer mal às pessoas, mas ainda assim, né? Portanto, são este tipo de pessoas que inventam novos males para assolar né? A sociedade e aqueles que estão ao seu redor. Né? E, no fundo, coisas que acabam por aprisionar as outras pessoas. Né? Depois, os desobedientes aos pais. E às mães também, né? Pais aqui é de um modo geral. Aos pais e às mães, sim. A minha só diz pais, mas é porque pais aqui, não é? O termo no grego implica, implica ambos, não é? É verdade. Isto é uma coisa que hoje, talvez, até possa não ser visto de um modo tão grave como era há algum tempo atrás. Não é? Porque hoje, infelizmente, cada vez mais nós vemos que as crianças são desobedientes aos pais. Não é? Os pais também lhe dão muita liberdade, é verdade. É verdade, não é? Portanto, há aqui um... E às vezes até antes disso. Se for só nos 18 ou 17 já não é mau. Mas muitas vezes até antes disso já acontece, não é? É, exatamente. É verdade, não é? Agora, isto é alguma coisa que, pelo menos no tempo de Paulo, e se quisermos até não há tanto tempo atrás, era visto de um modo muito grave. Uma criança ou alguém que fosse desobediente a um pai, e hoje, se calhar, até quando as crianças atingem a maioridade, já deixa de haver um certo, esta certa exigência, uma expectativa social de que os filhos obedeçam aos pais. Não é? No tempo de Paulo, em que as sociedades, de um modo geral, eram sociedades patriarcais, né, o patriarca tinha o domínio sobre a família até o momento da sua morte, né, em que depois era substituído pelo seu filho primogênito. Né. Portanto, os filhos, mesmo os filhos que já tinham casado, que já tinham outros filhos e não sei o quê, tinham que continuar a obedecer aos pais. Não é? Portanto, no tempo de Paulo isto é alguma coisa assim muito importante. É um mandamento, sim. Mandamento é mais no sentido, é honra, não é? Até já é coisa num nível um pouco superior, não é? Mas, para mim, honrar o pai e mãe já é um requerimento acima da obediência, não é? Ao pai e à mãe. Mas é interessante também, como vemos, por outro lado, aquilo precisamente que a irmã estava a dizer, de que muitas vezes isso acontece também porque os pais o permitem, não é? Ou porque os pais, de algum modo, não têm sabedoria para educar os seus filhos e para colocar aos seus filhos e exigir dos seus filhos essa autoridade. Então, isso é muito importante. Eu lembro-me, quando eu era, né, isto já lá vai há uns anos, não sei quem se lembra disso, mas a minha geração, né, e quem faz parte da minha geração, houve uma altura que nos denominaram da geração rasca. Não sei se lembram disso, aqui há uns anos atrás. Disseram que a nossa geração era a geração rasca. O que se esqueceram de dizer, né, é que as gerações são hoje aquilo que são o resultado da educação que as gerações anteriores lhes deram e do mundo que a geração anterior lhes deixou. Né? E, portanto, se há alguma geração que é rasca ou não, né, de quem é a culpa? É dessa geração ou é de quem educou essa geração? Né? Portanto, ainda que aquilo que esteja a ser criticado aqui é a desobediência aos pais, né, eu penso que aquilo que nós precisamos de ter cuidado como pais é de, né, exigir esse respeito e essa autoridade aos nossos filhos, sim. É verdade. Fica traumatizado, é verdade. Pois é.
Depois, quando tem 14 e 15 anos, tem que ir para o psicólogo. Né? Exatamente, no caminho. Exatamente. Temos muitas crianças traumatizadas, infelizmente. Muito bem, continuando. Verso 31. Próxima característica que temos é insensatez, não é? Aqueles que são insensatos. Uma pessoa insensata não é uma pessoa a quem falta, não é? Logicamente falta sensatez, não é? Portanto, falta... Eu tenho insensatos. Nércios. Ok, nércios. Nércios. Sim. Na minha tem insensatos, não é? Mas nércios, insensatos está relacionado. Tem a ver com... Como? Não tem senso, exatamente, não tem juízo. E um nércio, no fundo, é um sinónimo de um tolo, não é? Uma pessoa que, no fundo, não sabe o que está a fazer. Não é? E é precisamente isso, não é? São pessoas que não ponderam as consequências das suas ações, não é? Não pensam duas vezes antes de falar ou antes de agir. São pessoas que ignoram as realidades e as verdades espirituais, não é? E os princípios morais que Deus estabeleceu e, portanto, agem sem saber, não é? Das coisas e sem ter plena consciência de quais vão ser os resultados dessas atitudes. Não é? Depois temos, na minha tradução, tem perfidez. Não é? Já vi aí que em alguns tem infidelidade ou até infidelidade aos contratos. Não é? Como? Não cumprem a palavra. Não é? Talvez isso resume muito bem aquilo que é. Não é? Portanto, são pessoas em quem não se pode confiar. Não é? Que dizem uma coisa hoje, que amanhã não é? Já vão contra, já dizem outra. Portanto, cuja palavra não tem qualquer valor, não é? Ou significado. Perderam a honra. É verdade. Exatamente. Não é? Hoje tem que ser tudo preto no branco e mesmo assim... Não é? Eu tenho uma cliente, para quem chegámos a fazer um projeto, para um prédio no Porto, que ela estava em processo de compra do prédio, não é? Portanto, já tinha assinado o contrato de promessa de compra e venda, tinha dado um sinal, e depois o projeto caiu porque a pessoa desistiu, não é? A pessoa, o vendedor, não é? Desistiu, não devolveu o sinal, ficou com o sinal, disse que já tinha gasto, e agora estão numa embrulhada porque, não é? Tem que devolver o sinal que tinha sido dado e a pessoa não tem nem o sinal nem o prédio. Portanto, há este tipo de pessoas, infelizmente, não é? Portanto, que agem desta maneira. Não é? Depois, sem afeição natural. Alguém tem alguma tradução diferente? Não tem amor por ninguém. Neste caso, eu acho que esta tradução sem afeição natural é mais clara, porque principalmente aquilo que está a ser dito aqui, não é? Quais é que são as nossas afeições naturais? É por quem? Exatamente, não é? Portanto, Exatamente, não é? Ou seja, é gostar, não é? Dos nossos, não é? Dos nossos pais, não é? Mães, filhos, não é? Filhas, tudo isso. Portanto, pessoas que não têm uma afeição natural são pessoas que nem da sua família gostam. Não é? Portanto, aqui podemos incluir várias pessoas, não é? Pessoas que rejeitam as obrigações que têm para com os seus familiares, pais que abandonam filhos, não é? Se quisermos até num outro nível, podemos incluir aqui aqueles que abortam, não é? Portanto, que rejeitam os filhos não é? Que já têm, que já existem. Também na outra perspectiva, ou na perspectiva inversa, os filhos que deixam os pais desprotegidos, não é? E principalmente quando os pais já são idosos ou alguma coisa assim do género, portanto, que não procuram o bem-estar, não é? dos seus pais, não é? Ou seja, é esta falta de cuidado e falta de amor pelos da sua própria família. Não é? Acho que é isso que está
aqui. Desculpe só, a irmã Bernadette tinha levantado primeiro. É verdade. Sim. Exatamente. Irmã, desculpe, ia dizer. Ora, sem misericórdia é o a seguir, não é? É o a seguir, sem afeição natural e depois diz sem misericórdia. Não é que é o último e podemos, já estamos em cima da nossa hora, portanto vamos terminar. Sem misericórdia. A palavra misericórdia é uma palavra interessante. É a junção de duas palavras no grego. Não é a primeira palavra nós podemos ver, é de onde vem a nossa palavra miséria, não é? E a palavra córdia, que é da palavra cardio, ou seja, de coração. Não é? Portanto, uma pessoa que não tem misericórdia é uma pessoa cujo coração não está nas misérias dos outros. Não é? Ou seja, que vê uma pessoa numa situação miserável, não é? E o seu coração não se compadece dessa situação. Não é? Sem coração. Tá? Sem coração. Se quisermos, será isso. Não é? E para concluir, verso 32, já estamos acima da hora. Conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não é? Portanto, notem, logo aqui, Paulo já está a dizer alguma coisa que ele vai dizer mais tarde também, não é? Mas que estas coisas, o resultado delas é a morte, não é? Portanto, vai gerar a morte. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E para mim, esta última frase é muito forte, não é? Porque no fundo o que ele está a fazer aqui é colocar no mesmo barco não somente aqueles que fazem estas coisas, como também aqueles que aprovam os que fazem estas coisas. Ou seja, aqueles que... Como? Como que rouba, exatamente. Exatamente. Mas eu acho que até vai um pouco mais do que isso. Talvez tanto é ladrão aquele que sabe que alguém roubou e não faz nada por isso. Não é? Aquele que sabe quem foi o ladrão ou quem é que entrou e fica quieto. Não é? Fica caladinho. Ou ainda ajuda, exatamente. Não é? Portanto, isto para nós, como cristãos, eu penso que o que nos deve indicar é que nós que temos o conhecimento de que estas coisas não apenas são erradas, como, mais importante do que isso, elas levam à morte, não é? Nós temos a obrigação e a responsabilidade e o dever de alertar as pessoas para isso e se quisermos até... Não é, de sermos instrumentos de correção na vida das pessoas. Não é? Portanto, nós não podemos ficar calados e quietos quando nós virmos alguma destas injustiças a ser praticada. Não é? Porque senão nós estamos no mesmo barco do que elas. Não é? Nós estamos exatamente na mesma situação. Não é? Estamos a aprovar aquilo, não é? Aliás, até se costuma dizer, não é? Que quem cala consente. Não é? Portanto, quem não diz nada está implicitamente a acordar com aquilo que foi dito ou com aquilo que foi feito. Não é? E, portanto, que isso não possa ser encontrado em nós. Não é? Então, nós vimos aqui, no fundo, este problema, não é? Este problema do corrompimento progressivo da humanidade, não é? Que começou a partir do momento em que esta rejeitou Deus. Não é? A partir do próximo capítulo, portanto, que fica para a próxima semana, Paulo vai começar a explorar soluções para este problema, não é? E, portanto, ele vai começar a falar sobre a lei, não é? E será que a lei pode ser uma solução para este problema ou não? E depois, por aí, então ele vai.